Shalom! Eu sou o Antônio e esse é o canal oficial da comunidade cristã Radavar. Hoje nós vamos falar sobre iniquidade. Na realidade, esse estudo, o estudo de hoje, ele é uma espécie de continuação. Ele pode ser tido como uma continuação de um estudo que fizemos há umas 2 semanas sobre os frutos. E na realidade, porque na realidade é na própria palavra, né, no Evangelho de Mateus, são os versículos imediatamente subsequentes, certo? Então eu vou compartilhar a tela para a gente já entrar no estudo. Aí, iniquidade é um tema importante, óbvio, importante. Muitas vezes a gente até tem uma espécie de confusão, né? Nós temos a gente confunde o que é iniquidade em relação ao pecado, qual a diferença? O pecado normalmente é algo que nós podemos, pelo menos na palavra, né, o original, ele toma como algo que seria ocasional, eventual. A iniquidade é quando o pecado se torna rotineiro, quando nós nos acostumamos com o pecado. Né? Basicamente, essa a diferença principal. Nós vamos tomar de base Mateus capítulo 7, versículo 21, como eu disse, que é a própria continuação do texto lá que nós trabalhamos no estudo sobre os frutos, e terminou no versículo 20. Aqui nós vamos começar no 21. E Jesus continua falando, ele está aqui no Sermão do Monte, né? E ele está trabalhando vários temas. Só que aqui parece que é uma continuação mesmo do outro, porque ele fala lá dos falsos e, obviamente, dos frutos, das obras desses falsos profetas, das ações desses falsos profetas, obviamente, considerando como os frutos. Ele trata dessa maneira. E na continuação, ele fala: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se nos versículos anteriores, no capítulo 7, nesse trecho aqui, Jesus estava falando especificamente sobre os falsos profetas, aqui, numa espécie de encerramento do tema, de fechamento do tema, ele amplia e coloca assim, ó, nem todo o que me diz. Então não se trata somente dos falsos profetas, mas todo cristão que pode chegar até Jesus e falar Senhor, Senhor, ou chamá-lo de Senhor, ou confessá-lo como Senhor, nem todos, olha que coisa séria isso, né? Nem todos entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque na realidade não são, interiormente, não são verdadeiros cristãos. Porque confessam exteriormente, porém interiormente, ou tomando de base o trecho anterior, né, falando das obras, dos frutos, dos ensinos, das doutrinas que cada um tem por si, ele fala aqui, ó, nem todos entrarão no reino do céu, por mais que me chame de Senhor. Porque quem vai entrar no reino do céu, dos céus, é aquele que faz a vontade de meu Pai. Isso é Jesus falando. Em outras palavras, a entrada no reino dos céus não é simplesmente confessar Jesus como Senhor. Você tem que demonstrar na sua ação, no seu dia a dia, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas ações, claro, que você está cumprindo a vontade de Deus para a sua vida. Então é dessa forma que ele coloca, está em vermelho aí, ó. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quer entrar no reino de Deus? Cumpra a vontade de Deus. Seja obediente. É nesse sentido que Jesus está falando aqui. Guarde bem essa palavra, essa expressão aqui, ó, vontade de meu Pai. Nós vamos voltar nela daqui a pouco, porque ele vai concluir isso aqui. Ele vai concluir. Aquele que faz a vontade de meu Pai, esse entrará no reino de Deus. O versículo 22, ele dá exemplos. E ele fala: muitos me dirão naquele dia. Aqui tem uma esperança para nós, né? Ele fala muitos, ele não fala todos. Muitos me dirão naquele dia. Esse dia que ele se refere é o terrível dia do Senhor. Está lá em Joel,
Pedro chega a citar também em Atos, no Apocalipse também fala desse dia, o dia do Senhor, é o dia do juízo. Então ele fala: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, aqui ele está enfatizando, Jesus está enfatizando aqui a ação dessas pessoas que confessam o nome de Jesus, profetizam, expulsam demônios e fazem maravilhas, sinais, maravilhas, milagres. Porém, muitos desses, ele inclui naquela questão. Me chamam de Senhor, mas na realidade não são verdadeiramente meus discípulos. Por quê? Porque não cumpre a vontade de Deus. Porque não cumpre a vontade do Pai, que está nos céus. Não cumpre a vontade de Deus. Simples. Ou seja, não são os sinais que dizem que a pessoa está de acordo com Deus. Não. Não são as profecias. Não são a expulsão de demônios, a batalha espiritual. Não são as maravilhas, a realização de maravilhas. Não é, né, perdão, a realização de maravilhas. Não é a realização de milagres, mas simplesmente cumprir a vontade do Pai que está nos céus. Simplesmente isso. Agora, qual é essa vontade, né? Em que ocasião Deus expressa a vontade dele para nós? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Porque Jesus veio esclarecer sobre essa vontade. E o versículo 23 traz isso daí de uma forma bem clara. E Jesus conclui o trecho. O versículo 23. E então lhes direi abertamente, esse abertamente, ou seja, lhes direi claramente, de uma forma bem franca, de uma forma honesta, de uma forma explícita. Eu serei bem claro com todos esses. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É assim que ele encerra. Nunca vos conheci. Jesus está dizendo o seguinte: você não cumpriu a vontade de Deus? Por mais que você faça os seus milagres, por mais que você tenha os seus sinais, por mais que você entregue as suas profecias, por mais que você expulse demônios, que você expresse todos os seus dons que o Espírito lhe confere, afaste-se de mim, porque você não é obediente a Deus. É isso que ele está querendo dizer. Então não adianta ter sinais, não adianta ter dons, não adianta ter realmente doutrinas, mas na realidade você precisa cumprir a vontade de Deus, ser obediente, simplesmente isso. Isso faz lembrar, né, do homem, do ser humano lá no Éden, porque o ser humano foi desobediente, por isso ele saiu da presença do Senhor. E aqui Jesus está falando: apartai-vos de mim, afastem-se de mim, não quero saber de vocês. E ele conclui: vós que praticais a iniquidade. A iniquidade aqui, portanto, ela vem justamente fechando o tema, porque ele diz: vós que praticais a iniquidade, vocês se afastem de mim. Então, vocês que praticam o pecado de forma rotineira. É nesse sentido que ele está colocando aqui. Agora, o que é isso verdadeiramente? Nós vamos conectar esse versículo 23, Jesus conectou isso daí, ele concluiu. Nós vamos conectar esse versículo 23 com o versículo 21. Fazer a vontade de Deus e a iniquidade. Em que sentido? No Antigo Testamento, a palavra que é traduzida como iniquidade é avon. Essa palavra, ela traz ali o sentido de uma perversidade muito grande, rotineira, né? A desobediência contumaz. Palavras. É aquele que está simplesmente desobedecendo. Não está agindo conforme a vontade de Deus. Isso é iniquidade, isso é avon. No Novo Testamento, ou seja, nesse versículo 23 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, o original grego traz uma palavra que para a gente aqui parece que esclarece uma coisa muito interessante. Está aí, ó. Do grego é anomia.
Anomia, nós temos ali o prefixo a que indica uma negação. E nomia é lei, é regra. Anomia é simplesmente estar fora da lei, estar fora da lei de Deus, portanto, fora da vontade de Deus. Essa palavra aqui é muito esclarecedora, porque aquele que pratica a iniquidade é aquele que age constantemente fora da lei de Deus. Nesse aspecto aqui, a palavra do grego, ela traz um esclarecimento aqui, para mim, maravilhoso. Porque iniquidade, como um pecado rotineiro, um pecado costumeiro, a iniquidade é praticada por aquele que está totalmente fora, constantemente fora, agindo constantemente fora da vontade de Deus, fora da lei. Porque aqui Jesus conecta, e a palavra foi muito feliz aqui utilizada. Ele conecta estar fora da lei com a vontade de Deus. Ou seja, aquele que pratica a vontade de Deus, que obedece, entra no reino dos céus. Aquele que desobedece à vontade de Deus, que desobedece à lei, não vai entrar no reino dos céus. Eu acho que isso aqui é muito importante para a gente esclarecer para a nossa mente, para o nosso coração, o que nós precisamos fazer com a lei. E eu estou deixando bem claro a palavra lei, porque é isso que está no original grego. Nós não podemos desconsiderá-la, nós não podemos ignorá-la e dizer que não vale mais. Ah, a gente ouve por aí, né? A lei não vale mais. A lei ela foi abolida por Jesus. Sobre isso aí, ó, nós já chegamos a comentar no canal. Eu sugiro você rever, se você ainda não viu, veja, se você já viu, reveja, o estudo sobre parede de inimizade. Lá nós abordamos um pouco o assunto sobre a lei, porque Jesus não veio abolir a lei. Ele está falando aqui, ó. Nesse trecho, Mateus 7:23, ele deixa bem claro: cumprir a lei é cumprir a vontade de Deus. Estar fora da lei, anomia, é estar na iniquidade. Isso não é obedecer à vontade de Deus. Portanto, quem age dessa forma não vai entrar no reino dos céus. A gente também ouve muito falar que a lei é impossível de ser cumprida. Jesus veio, aboliu, cumpriu tudo, porque ele consegue cumprir, nós não. Bom, sobre isso nós não fizemos estudos ainda, mas eu vou citar aqui, ó, Deuteronômio 30, capítulo 30, versículo 11. Está escrito assim, ó: os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. Isso é Deus falando para Moisés. E Moisés tem que passar isso para o povo. Ora, os mandamentos não são difíceis de entender nem de cumprir. Eu estou usando aqui a nova tradução na linguagem de hoje, que é mais fácil para a gente perceber o que Deus está falando aqui para Moisés e para todo o povo de Israel. Em outras palavras, Deus está dizendo: nossa, olha só, essa lei que eu estou dando a vocês não é difícil de entender e nem de cumprir. Olha que coisa. E desculpa, eu me recuso a acreditar que Deus estava enganando a gente para depois dizer que é impossível cumprir. Eu me recuso a aceitar isso aí, esse ponto de vista. Não, a lei não é difícil de entender e também não é difícil de cumprir. Está escrito aqui, Deus é que falou. Se ele falou que nós podemos cumprir, então não tem essa conversa. E continuando aí, ó. Não estão lá em cima, no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Ou seja, a lei que ele entregou não está lá no céu, ele entregou. O 13.
nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: os mandamentos não estão longe, eles estão perto, estão próximo. E essa proximidade faz com que nós tenhamos condições de cumpri-los. Eles estão próximos de nós. É nesse sentido que nós podemos também entender as palavras de João, o reino do céu está próximo, porque cumprir a lei nos dá a entrada no reino do céu. Logo, o reino do céu está próximo, porque a própria lei, a vontade de Deus que faz com que nós entremos no reino também está próximo de nós. Está ao nosso alcance. E aqui fecha. Ó. Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Olha o que Deus fala. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los. São mandamentos tão simples que a gente pode recitar. E por isso devem cumprir. Isso é Deus falando. Eu repito, eu simplesmente não aceito dizer que é impossível cumprir a lei. E se alguma coisa no Novo Testamento está contrário a isso aqui, nós precisamos reinterpretar e reler com esse pensamento. Precisamos efetivamente compreender a palavra que está sendo dita no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento não pode contrariar o Antigo. E vice-versa, o Antigo não pode contrariar o Novo. Certo? Então é isso, iniquidade. O que Jesus fez naquele versículo 23, o que Jesus fez foi conectar. Estar fora da lei é estar fora da vontade do Pai. Ser iníquo é ser fora da lei. Ser contrário à lei, estar completamente agindo, vivendo completamente fora da lei. E isso é estar fora da vontade de Deus. E estar fora da vontade de Deus não nos permitirá entrar no reino dos céus. Então nós precisamos voltar. Isso é arrependimento. Nós precisamos voltar para os caminhos do Senhor. Precisamos voltar para a obediência a Deus. Precisamos reaprender a obedecê-lo da maneira que ele deseja que nós o façamos. Assim nós teremos certa a nossa entrada no reino dos céus. É nesse sentido que nós precisamos compreender tudo que Jesus está dizendo aqui. Sempre. Precisamos adotar, de uma vez por todas, a obediência, à lei, à vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje. Shalom, uma ótima semana para você.